Boa noite. Cumprimento os vereadores, a vereadora Lúcia, a todos os que estão aqui presentes, ao nosso suplente Vanusa, servidores públicos que estão aqui com a gente nos assistindo e aos internautas que nos assistem de suas casas. Falando novamente ali sobre o curso técnico de enfermagem que eu coloquei, que eu ainda não desisti de ter essa ideia, de trazer para os nossos jovens, que eu fiz lá há 20, 21 anos o meu curso técnico de enfermagem, né? E naquela época, o seu Renato Bar era o prefeito, e a prefeitura pagou a metade e o aluno pagava a metade. Esse curso era em unidade de extensão. Era uma escola Colégio Cenecista São José de Rio Negrinho, onde os professores vinham de São Bento, de Rio Negrinho, e foi muito bom essa oportunidade que eu tive de fazer esse curso, e eu vou continuar pedindo ao Executivo para que tenha novos cursos para os jovens, porque os jovens precisam estudar, precisam se ocupar, precisam se profissionalizar. Agradeço ao Executivo também por esse custeio, né, esse auxílio do valor para as famílias que estão os alunos estudando em São Bento, aqui na localidade próxima, na próxima cidade vizinha. E agradeço por todos os projetos aqui aprovados, que foram muito importantes. Eu quero comunicar, contar para toda a população que foi um compromisso meu de campanha, que quando eu estava fazendo campanha, eu prometia à população, às pessoas, aos eleitores, que eu estaria passando de comunidade em comunidade para escutá-los. Eu não prometi que eu iria conseguir tudo, mas eu prometi que eu ia trabalhar junto com o povo. E assim, em fevereiro, no dia 14 de fevereiro, eu estive na comunidade do Lajeado, reunida com a população para ouvir as demandas do Lajeado, e foi muito importante, pude levar para o Executivo. Como eu falei, eu repeti para eles que esse era o meu plano, né, o meu compromisso, mas que teria coisas que eu conseguiria e teria coisas que sozinha eu não ia conseguir, mas que eu estava disposta a ouvi-los. E agora, no dia 25, foi feito na sexta-feira, última sexta-feira, foi feita a reunião no Salto, na localidade do Salto. A Associação de Moradores achou legal convidar todos os vereadores, e eu também concordei, porque a gente não precisa trabalhar sozinha. É muito bom trabalhar em conjunto com as comunidades, com as localidades, principalmente aquelas que ficam mais esquecidas, e ouvir as comunidades, porque fazendo isso a gente consegue esclarecer dúvidas das pessoas. Tem coisas que não é difícil de resolver, e assim, estivemos presentes o vereador João Nilson, o vereador Hernani e o vereador Osni. Mas eu acredito que, por ser um convite que estava meio em cima da hora, né, que daí foi bem um dia antes, eu acho, foi o convite estendido a todos os vereadores. Mas então eu convido os vereadores para que se unam junto com a gente. Na próxima segunda a gente vai estar trazendo as indicações da comunidade do Salto, daquela localidade, mas eu estendo o convite a todos os vereadores para que a gente esteja agendando uma localidade por mês, como ficar melhor para os vereadores, para a gente estar trabalhando vereador e comunidade juntos, vereador e localidade juntos, que é para isso que o eleitor confiou o seu voto a nós. Quando eu digo confiou o seu voto a nós, independente de quem votou em mim ou de quem não votou, de quem é desse partido ou daquele. Eu estou aqui para trabalhar por toda a população campoalegrense, sem bandeira partidária, como eu repeti outras vezes, e conto com o apoio de todos os vereadores, porque é muito importante. Foi bem gratificante a gente ter participado, né, vereador, dessa reunião, porque tinha coisas que eram simples de se resolver e que, às vezes, a comunidade não tinha o conhecimento no momento.
Esse é o meu pedido, então, meu apelo aos vereadores e o meu convite. Também convidando aos vereadores, na verdade, esse convite é dos pacientes com diabetes. Convivendo, grupo de apoio do paciente com diabetes tipo 1, teremos a palavra livre na Câmara de Vereadores, assunto diabetes tipo 1. Esse é um convite deles. Dia 6/5/2025, 19 horas. Precisamos e contamos com a sua presença. Então, os portadores de diabetes tipo 1 estão nos convidando, os vereadores, para estar nessa reunião junto com eles. Eles vão ter a oportunidade de lutar pela sua doença. Faltam apenas 57 votos para eles estarem levando para Brasília. É um projeto de lei número 2687/2022, que classifica diabetes tipo 1 como deficiência para fins de direito. A Presidência da República vetou esse projeto e agora a luta desses pacientes é no sentido de derrubar o veto. E, para isso, eles contam com o nosso apoio, com o apoio dos vereadores das cidades vizinhas, Campo Alegre e Rio Negrinho. E esse encontro vai ser feito, então, essa reunião lá na Câmara de Vereadores de São Bento do Sul, na ajuda desses pacientes com diabetes tipo 1. Eu vou falar um pouquinho sobre a diabetes tipo 1, para quem não sabe. São várias injeções diárias de insulina e cálculos constantes sobre alimentação e atividade física. Tudo precisa ser planejado e, até hoje, a doença não tem cura. A diabetes tipo 1 não se confunde com a diabetes tipo 2. Enquanto a diabetes do tipo 2, muitas vezes ligada ao estilo de vida, alimentação e sedentarismo, a diabetes do tipo 1 é uma condição autoimune. De repente, o pâncreas para de produzir insulina e passamos a depender de várias injeções ao dia. Esse projeto das pessoas com diabetes tipo 1 é também no sentido de ajudar na distribuição de sensores de monitoramento contínuo de glicose, assim como muitas cidades já estão fazendo no país, para não ter que ficar picando o dedo, várias vezes ao dia. Eles têm um sensor, e esse sensor não custa barato. Então, assim, com esse projeto, eles vão ter ajuda para ter esse sensor, que esse sensor vai estar vinculado aos celulares, e ali, basicamente, mede a glicemia sozinho, e é colocado um tubo, onde a insulina recebe a insulina automaticamente. Então, é muito importante para os pacientes que têm a diabetes tipo 1. E conto com o apoio dos vereadores, então, e agradeço a todos, por estarem me ouvindo, e agradeço ao senhor presidente, e parabenizo também a todos os trabalhadores pelo Dia do Trabalhador, dia 1º de maio. Muito obrigada, boa noite a todos e abençoada semana.